Esse vídeo é para falar sobre retorno econômico financeiro de projetos de sustentabilidade. Mesmo grandes empresas com estratégias claras de sustentabilidade, empresas envolvidas com o tema da sustentabilidade, que estão evoluindo aí bastante, né, nas suas práticas de sustentabilidade, muitas vezes demandam que os projetos apontem se eles trazem ou não trazem retorno econômico financeiro, os projetos de sustentabilidade. Por que isso acontece? Isso acontece porque a empresa muitas vezes precisa analisar os projetos da área de sustentabilidade à luz do seu pipeline de projetos. Toda empresa tem necessidades de investimentos muito maiores do que ela tem capacidade de financiar, do que elas têm capacidade de financiar. É como a gente, eu tenho certeza que se você parar para pensar agora, você vai ter necessidades de consumo, de coisas que você quer comprar ou que você quer investir e uma quantidade muito menor de recursos disponíveis. É a mesma coisa a empresa. A empresa tem planos de investimento, projetos, muito maior número do que ela tem de recursos. Então, em algum momento, ela precisa priorizar a sua alocação de recursos financeiros para esses projetos. E é aí que a área de sustentabilidade muitas vezes perde por não ser capaz de dialogar com esse processo de priorização, que em geral acontece em termos financeiros. Por isso que é tão importante, na medida do possível, não são todos os projetos de sustentabilidade que a gente consegue calcular retorno econômico financeiro. Isso também não significa que, porque um projeto não dá retorno econômico financeiro, ele não será aprovado. Muitas vezes eu já vi isso, você já deve ter visto isso, projetos importantes para a empresa, projetos importantes do ponto de vista da sustentabilidade, geralmente projetos mais na linha social, de aspectos sociais, muitas vezes eles são aprovados independente deles serem economicamente viáveis ou não, e tá tudo certo, porque o projeto é importante, ele precisa acontecer. Mas o que a gente precisa tentar fazer na área de sustentabilidade é, na medida do possível, sempre que for possível, em geral com projetos mais de natureza ambiental, porque eles são mais fáceis de serem quantificados, é justamente tentar quantificar e mostrar o ganho econômico-financeiro que aquele projeto pode trazer para a empresa. Então eu tenho 5 dicas aqui, 5 pontos que vocês podem observar nesse processo que eu acho que são bem importantes na hora de fazer o diálogo do projeto de sustentabilidade com a estratégia de sustentabilidade da empresa, com esse pipeline de projetos que a empresa tem que escolher ali, geralmente anualmente ou a cada 2, 3 anos. O primeiro ponto é, na hora que você estiver apresentando um projeto de sustentabilidade, é muito importante estabelecer a relação desse projeto de sustentabilidade com a estratégia da empresa. Como o projeto se relaciona com a estratégia da empresa? Ele fortalece algum aspecto de competitividade, ele diminui algum risco estratégico, enfim, sempre que possível, é importante pensar nessa relação. Como que o projeto em questão, o projeto que você está apresentando, contribui para o fortalecimento da estratégia da empresa. O segundo ponto é sempre também na hora que estiver apresentando o projeto, mostrar o que aconteceria caso o projeto não estivesse acontecendo. Então tá aqui o cenário sem o projeto e o cenário com o projeto. Mostrar essas diferenças pode fazer realmente as pessoas perceberem a importância estratégica daquele projeto. O terceiro ponto é entender como o risco daquele projeto dialoga com o risco corporativo. Todo projeto tem um risco, todo projeto. É sempre bom a gente pensar que o risco é o outro lado da moeda, né? Então a gente pensa muito em retorno, né? Pensa, puxa, o que aquilo vai contribuir positivamente para a empresa? Mas a verdade é que toda moeda tem 2 lados. Um lado é o retorno, o outro lado é o risco. Todo projeto tem um risco. O projeto que você pode estar propondo, ele tem um risco maior do que a empresa está acostumada a lidar, ele tem um risco igual, ele tem um risco menor. É sempre importante pensar em termos do que aquele projeto contribui em termos de risco para o pipeline de projetos da empresa. O quarto ponto é, sempre que possível, quantifique esses impactos. Muitas vezes, você na área de sustentabilidade pode não ter acesso a essas informações que vão te permitir fazer os cálculos. Então é muito importante conversar com outras áreas da empresa, fazer alianças com outras áreas, talvez a contabilidade, controladoria, ou financeiro, talvez produção, não sei, né, qual é a área ali que pode te ajudar
no projeto que você esteja trabalhando, mas muitas vezes você não vai conseguir um número certinho que você precisa. Talvez você tenha que trabalhar com proxies, talvez você tenha que trabalhar com números que sejam um grau removido daquele tema que você está trabalhando, mas que possa te ajudar aí a mensurar, ainda que de uma forma não ideal, não perfeita, mas os resultados daquele projeto. Então, sempre que possível, quantifique, busque os dados, mesmo que sejam em outras áreas da empresa. E o quinto recado aqui é: nós em sustentabilidade somos muito hábeis em estimar metro cúbico, quilowatt-hora, carbono equivalente, né? Nós precisamos dialogar com reais, com dólares, euros, né? Então, transformar essas unidades em dinheiro, né? Em reais, dólares, euros. É sempre importante pensar essa quantificação que você fez, esses cálculos que você fez, como eles dialogam com o resultado da empresa, como eles dialogam com margem operacional, com resultado líquido, com fluxo de caixa, né? Pensar em percentuais, quanto que ele representa do resultado da empresa, quanto que aumenta a receita se eu fizer tal projeto, ou quanto que diminui o custo se eu fizer tal projeto, quanto que isso representa em percentual. Então, sempre pensar no diálogo entre essas unidades produtivas, né, e moeda. Então, eu queria também dizer que nós temos lá no GVCES 2 documentos que podem ajudar muito quem está nesse esforço de tentar quantificar o retorno econômico financeiro de projetos de sustentabilidade. São 2 relatórios, na verdade, que são resultados de projetos feitos em parceria com a cooperação alemã e com grandes empresas que participam da nossa rede. Num deles, nós temos vários exemplos de cálculos de retorno econômico financeiro de projetos de sustentabilidade, e no outro nós temos um guia de como incorporar essas questões, né, como fazer o cálculo do retorno econômico de projetos de sustentabilidade. Então, para quem está nesse esforço, esses 2 relatórios podem ajudar bastante.